posso ler. Irmãos, para a nossa reflexão nesta noite, convido os irmãos a abrirem 1 Coríntios, capítulo 9, verso 23 ao verso 27. Amém? Estarei procedendo à leitura. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro, também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Até o verso de número 27. Senhor Deus nosso Pai, o instrumento é falho, mas a palavra é viva, é poderosa. E sabemos que Teu Espírito Santo fala aos nossos corações, à medida que a palavra chega aos ouvidos de Teu Espírito Santo, que convence-nos do pecado, da justiça, do juízo, vai ministrando o mais profundo e íntimo de cada um de nós, acerca da nossa existência, como foi cantado aqui, acerca do propósito da vida e acerca das verdades eternas do Senhor. A despeito de nós, a despeito de sermos falhos, age com misericórdia, como nós lemos no Salmo 117. Ó Deus, a Tua palavra nos ensina que o Senhor é um Deus fiel, e essa fidelidade permanece dia após dia, noite após noite sobre nós. E queremos crer que o Senhor tem estado conosco e tem sido fiel e será fiel para com cada um de nós nesse ano que se inicia. Assim oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, palavra desta noite: motivados ou capacitados para servir o Senhor sem medo. O que o medo faz com a gente? O medo, ele nos paralisa. E esse ano parece-me que todos nós aprendemos de alguma forma a ter que lidar com medo. Mas, queridos, é interessante que ninguém nasce com medo. Quando nós avaliamos a questão dos medos, dos maiores medos que as pessoas têm, do ponto de vista psicológico, é o medo de altura e o medo do falar em público. São os dois maiores medos que as pessoas têm. Tem uma classificação, tem gente que tem medo de barata, medo de escuro, mas os dois maiores medos, medo de altura e medo de estar como aqui, à frente das pessoas, ou você estar falando para um grupo de pessoas, ou você se expor, são os dois maiores medos. Mas parece que esse ano a gente foi exposto a um outro tipo de medo, ou a outros tipos de medo. Medo de tocar, o medo de sair de casa, o medo de estarmos juntos num espaço com mais pessoas, o medo do futuro, o medo parece que nos dominou. E, amados, uma das coisas que o medo faz, do ponto de vista emocional, é que o medo deixa o indivíduo paralisado. E do ponto de vista bíblico, a Bíblia fala que o medo produz o quê? Quem lembra? Tormento. Quando a gente é dominado pelo medo, o medo nos atormenta, ficamos dominados pelo medo, o medo toma conta e a gente fica perturbado pelo medo. E a gente cria coisas que não existem por causa do medo. A nossa mente pode entrar no nível de fantasia, de perda de noção de realidade, e a gente, consequentemente, adentra esse caminho. Por isso, irmãos, nós temos que entender que a vida do crente deve ser essa vida descrita nas Escrituras, e que Atos 1:8 vai falar que nossa vida é marcada pela presença do Espírito Santo. Mas recebereis o quê? Poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo. E esse Espírito Santo, lá em João, fala que ele nos convence do pecado, da justiça, do juízo. E esse Espírito Santo é o consolador, quando a gente está em momento de tristeza, de angústia, de sofrimento.
Esse Espírito Santo é o Paráclito, o nosso advogado. Esse Espírito Santo é aquele que mais ou melhor que qualquer indivíduo, qualquer conferencista, qualquer homem com capacidade argumentativa, é esse Espírito Santo que vai convencer o indivíduo, sem lavagem cerebral nenhuma, de que ele é pecador, de que ele carece reconhecer de que é pecador, que Deus manifestou a sua justiça em Cristo Jesus e que, mediante a ação do Espírito Santo, cada indivíduo vai ter que comparecer diante de Deus, porque haverá um dia de juízo. Então o Espírito Santo é esse que deve agir em nós e nos guia a toda a verdade, nos guia a todo o ensinamento e nos faz lembrar das Escrituras. Então, quando nós somos dominados por esse Espírito Santo de Deus, nós não precisamos ser dominados pelo medo. E parece que o medo tomou conta da gente esse ano. Eu já disse aqui, né, quando minha filha voltava de São Paulo, logo no início da pandemia, nos foi passado tantas informações acerca da pandemia que eu já tinha tempo que não via minha filha, não consegui nem tocar, porque eu estava com medo dela agora ser o próprio coronavírus em pessoa. Ou eu ser o coronavírus para ela. E a gente teve que... Gente, como o medo nos atormentou. Nos atormentou. Por causa do medo, a gente confinou dentro de casa. Alguns estão com alguns quilinhos a mais aí. Eu estou com 4 quilos a mais, irmão, só por conta da pandemia. Certamente você. O medo deixou a gente enclausurado. O medo fez com que a gente não tocasse pessoas, não viajasse. O medo. Temos que entender, irmãos, que precisamos servir ao nosso Deus, motivados e capacitados pelo Espírito Santo, e somente assim nós serviremos o Senhor sem medo, a despeito de qualquer circunstância, uma vez que as Escrituras nos ensinam que nem morte, nem vida, nem anjo, nem principado, nem potestade, nem Covid, nada poderá separar-nos do amor de Deus. Entendendo isso, a gente vai entender que a vida do crente ela é diferente. A gente não pode andar do jeito que o mundo anda. Queridos, a Bíblia está o tempo todo nos mostrando como deve ser a vida de um servo de Deus. E ela não oculta as motivações escusas que algumas pessoas passam a ter e intenções que as pessoas têm acerca de desejarem adentrar a igreja ou desejarem servir a Deus. Quando nós olhamos para Filipenses capítulo de número 1, verso 15, verso 16, o apóstolo Paulo fala assim, que algumas pessoas servem a Deus por inveja, outros servem por porfia, por divisão, briguinha, rixazinha boba, meninice, outros por discórdia e outros por falsidade, motivações erradas, as quais as pessoas buscam servir a Deus, ou querem servir a Deus, pensam servir a Deus. No entanto, irmãos, aqueles que servem de boa vontade, de coração sincero, é nessa perspectiva que nós temos que entender que o apóstolo Paulo está escrevendo à igreja de Corinto, a uma dessas igrejas, para comparar que nós precisamos servir ao Senhor de maneira correta. E a carta à igreja de Corinto é uma daquelas epístolas em que podemos comparar que o remédio amargo, mas o efeito é positivo. A primeira carta é uma carta muito dura, muito forte, muito pesada. Paulo está corrigindo vários problemas no contexto da igreja de Corinto. No capítulo de número 1, verso 18 ao verso 25, ele fala acerca da palavra da cruz. Ele fala que a palavra da cruz é loucura para os que se perdem e poder de Deus para os que são salvos. Ele ensina que Deus nos salva pela loucura da pregação. Quando ouvimos a palavra do Senhor, do Cristo crucificado, e essa palavra faz sentido na nossa mente e no nosso coração, há uma mudança radical, e isso se torna escândalo para muitas pessoas. Paulo fala ainda, ele ensina a igreja de Corinto, que Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar as que são, e Deus escolheu as coisas fracas do mundo para constranger aquelas que são fortes. Quem acha que é alguma coisa diante de Deus, Deus usa uma pessoa simples para dizer: você não é nada, você não é ninguém. Deus escolheu as coisas desprezadas para reduzir a nada aquelas que acham que são alguma coisa.
No capítulo 2 ele nos ensina, irmãos, algo sobre o Evangelho, que o Evangelho não é uma ostentação de linguagem, de sabedoria humana, mas ele está falando que esse Evangelho é poder, é demonstração do espírito de poder e de moderação. Ou seja, que o Evangelho não é qualquer coisa, não é uma informação filosófica que encanta pessoas. Paulo está falando, tal qual Romanos capítulo 1, verso 16 e verso 17, ele fala, porque o Evangelho é o poder de Deus, esse poder de Deus está atrelado à ação do Espírito Santo na mensagem pregada, no Evangelho anunciado. No capítulo 2 ele ensina sobre essa esperança, ele vai dizer que algo tremendo, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano que Deus está reservando àqueles que o amam, aqueles que conhecem o Senhor. Então, é esse poder do Evangelho que gera em nós uma confiança de que nenhum governo humano, ninguém em absoluto, vai estar presente em nossas vidas de maneira poderosa e reinando soberanamente e eternamente, como quanto a Bíblia nos ensina que o reino de Jesus é eterno. Paulo está falando no verso 14 e 15, ele faz a distinção entre o homem natural, que não aceita as coisas do Espírito Santo, né? E ele fala que o homem espiritual, ele julga todas as coisas, ele analisa todas as coisas. Aí no capítulo 8, um pouquinho mais à frente, no verso de número 5 e 6, Paulo faz uma grande declaração. Ele fala assim, porque ainda que há também alguns que se chamam deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós, aí ele se inclui, dizendo, para nós há um só Deus e Pai. Para nós é Ele que se manifesta, de quem todas as coisas, todas as coisas, Jesus Cristo, pelo qual todas as coisas, e nós também nós também o servimos. Ou seja, Paulo está dizendo assim, olha, que há um só Deus, Pai, e esse Deus Pai, a Ele pertence todas as coisas, só há um Filho, Cristo Jesus, e esse Filho, a Ele pertence todas as coisas. Paulo, então, irmãos, está nos ensinando que para o crente, o modelo de vida do crente deve ser uma vida motivada por uma presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu tenho estudado com jovens, já quase um mês, um livro chamado Como Ser Cristão Sem Ser Religioso, porque mostra exatamente a vida cristã é marcada por essa ação do Espírito Santo, que faz com que nós sejamos convencidos pelas verdades eternas, e essas verdades vão nos impulsionar a uma vida diferenciada do mundo que nós estamos vivendo. E aí, irmãos, no capítulo 9, do verso 23, o apóstolo Paulo ele vai dizer exatamente aquilo que nós lemos há pouco: tudo faço por causa do Evangelho, a fim de me tornar cooperador com ele, um cooperador audacioso, sem medo, sem paranoia. E a partir daí Paulo ele vai nos dar algumas dicas de como é a vida desse cooperador, desse indivíduo que quer servir. E ele se coloca na posição de exemplo, de modelo, de paradigma para todos nós aqui. Amados, nós temos que considerar essa palavra visto o ano que nós estamos encerrando e o ano que nós estamos iniciando. Paulo, mediante as Escrituras, já nos advertiu que nós viveríamos dias difíceis. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. E não pense você, e nós pastores não podemos ser profetas do caos, mas temos que ser muito claros em relação àquilo que a Bíblia nos aponta acerca dos tempos do fim, de que se não for pela ação do Espírito de Deus, e se não for com uma motivação que vem de Deus, nós fracassaremos na nossa missão e na nossa vida como adoradores e como servos do Senhor. Porque aí, se não for mediante a ação do poder e do Espírito do Senhor agindo sobre nós, muitas das nossas lutas serão para nós motivo de derrota. E eu quero crer que você não está vindo à igreja, você não está buscando a Deus para ser um homem, um indivíduo, um jovem, uma mulher derrotada pelo mundo que está aí.
Eu quero crer que você está sendo desafiado a viver a esperança cristã, viver conforme a perspectiva bíblica. E viver conforme essa perspectiva bíblica tem a ver com o fato de como nós vamos servir ao Senhor. E Paulo vai nos apresentar. Primeira delas, motivados como servo de Cristo, como atleta, tenha um movimento constante em direção ao alvo, Deus. Como atleta, tenha um movimento constante em direção ao alvo, Deus. Ele fala, correi de tal maneira que alcanceis. Correi de tal maneira que alcanceis. Ele usa 3 expressões para referir-se a um atleta. Ele fala de atleta, ele fala de estádio, ele fala de prêmio. Então, Paulo está se comparando a alguém que tem essa atividade esportiva, essa atividade atlética, e ele está usando essa metáfora para se identificar como um atleta num estádio correndo para um prêmio, numa arena correndo para um prêmio. Ele compara a vida cristã como um atleta. E, amados, nesse aspecto, se olharmos para esses atletas, aos que param, e se nós olharmos alguns exemplos nas Escrituras, se olharmos para Gênesis capítulo de número 19, quando o Senhor chamou Ló para sair daquele contexto de paganismo, de mundanismo, alguém parou. A mulher de Ló olhou para trás e ficou para trás. Aos que se machucam e abandonam, Paulo fala, Demas, 2 Timóteo capítulo 4:10, amou o presente século e abandonou. Um atleta que parou no meio do caminho. E aos que correm e enfrentam os obstáculos, os desafios. Certamente você se lembra de Vanderlei Cordeiro, em Atenas, um brasileiro que estava numa corrida e chegando praticamente em primeiro lugar. De repente, um indivíduo correu em direção a ele e o empurrou, e ele saiu do foco, de tal forma que ele foi impedido de chegar em primeiro lugar. A despeito do desejo dele, do movimento constante em direção à reta de chegada, ele foi obstruído. Amados, vão vir muitos obstáculos sobre a sua casa, a sua família, a sua vida. E tal qual esse cenário que relembrei aos irmãos, esses obstáculos virão, mas que você não perca o alvo, não perca o foco, e é exatamente isso que o apóstolo Paulo está nos estimulando, irmãos. Compare essa vida cristã como um atleta. Ele fala, correi de tal maneira que alcanceis. Alcançar o quê? O alvo, o prêmio. Não pare, não olhe para trás, enfrente os obstáculos que vierem. Amados, foram muitos os obstáculos no ano de 2020. Mas louvado seja o Senhor que muitos enfrentaram os desafios e chegaram até aqui. Mas os obstáculos não cessarão. E você vai precisar da força de Deus, da capacitação de Deus para enfrentar todos esses obstáculos. Segundo, como atleta, você deve ser disciplinado, motivado a manter um alto rendimento. E esse alto rendimento implica em disciplina. Alto rendimento. Verso 25. Todo atleta em tudo se domina. Todo atleta em tudo se domina. Irmãos, o crente, o discípulo está percorrendo uma carreira, mas para chegar ao fim ele precisa de disciplina. Se nós não tivermos disciplina, nós fracassaremos. Do ponto de vista físico, o atleta precisa ter uma disciplina alimentar, sono correto, cuidados com o corpo, preparação física, administrar o seu tempo com os exercícios adequados. E espiritualmente, nessa corrida espiritual, nessa caminhada rumo ao prêmio da soberana vocação de Deus, nós precisamos, irmãos,
espiritualmente de ter um coração quebrantado diante de Deus. Nós precisamos de uma mente renovada diante do Senhor. Nós precisamos que o Senhor toque nos nossos olhos, para que os nossos olhos sejam instrumentos de glorificação do nome do nosso Deus. Nós precisamos ser homens e mulheres de oração e darmos passos em direção à retidão, à santidade, o caminho reto e santo da palavra do nosso Deus. Como atleta, você precisa de disciplina. Ninguém chega no ponto final se não tiver disciplina. O crente precisa da leitura, da oração, da comunhão, da adoração, da contribuição, do serviço, de servir a Deus, servir as pessoas. Irmãos, nós temos a história de Caim, Gênesis capítulo 4, verso 7, que diz: foi um atleta indisciplinado. Se pudéssemos compará-lo como um atleta, não dominou a sua inveja, não dominou a sua autoestima. A autoestima dele estava baixa. A sua falta de compromisso com Deus ofereceu o que foi ruim na sua lavoura. Ele não teve esmero, ele não teve dedicação, ele não teve compromisso, ele não teve disciplina. Deus havia lhe dito: o teu desejo cumpre dominá-lo. Ah, irmãos, Caim foi um atleta que não se dominou. E o fim dessa história, você sabe, não dominou a inveja, não dominou a autoestima baixa, não dominou absolutamente nada da sua comunhão com o Criador, com Deus. O resultado final é que Caim vai de encontro ao irmão, não simplesmente para mostrar amor, mas para destruir. Natureza de Satanás: roubar, matar e destruir. Instrumento diabólico para destruir. A Bíblia nos ensina, irmãos, que nós precisamos ter esse domínio. E Gálatas capítulo 5, quando nos ensina acerca do fruto do Espírito, fala o fruto, que uma das manifestações do fruto do Espírito é o domínio próprio. Sem domínio próprio, irmãos, não há firmeza de propósito. Sem domínio próprio, as pessoas são encantadas e enebriadas por conta das intenções da carne, satisfazer os seus próprios desejos e não o desejo do Senhor. Disciplina, irmãos, requer, eu sempre, quando falo sobre isso, requer 3 aspectos, 3 R's: repetição, regularidade e renúncia. Vamos lá, o quê? Repetição. Se você quer ser um atleta disciplinado para o ano de 2020, na sua vida espiritual, na sua vida familiar, na sua vida com Deus, como marido, como filho, como esposa, alguém que faz parte de um ministério, você precisa de disciplina, repetição, regularidade, renúncia. Ah, eu quero ser um excelente atleta. Mas você não repete aqueles exercícios. Eu quero ser um excelente atleta. Você faz no dia que quer. Aí no dia que quer, você vai lá para Pampulha e dá aquela caminhadinha. Se quer ver o corpo habilitado para o exercício, todo dia. Se quiser ver a alma saciada, é oração todo dia. É leitura bíblica todo dia. É comunhão todo dia. É adoração todo dia. É evangelização todo dia. Se você quer se ver espiritualmente saudável, é renunciar ao pecado todo dia. Todo dia. Terceiro, como servo de Cristo, como atleta, você precisa de ter objetividade. Paulo vai dizer assim: assim corro também eu, não sem meta. Não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar. Ele usa duas eles pegaram ali. Eu tenho que me organizar para chegar ali. Eu quero enfrentar algum obstáculo, eu tenho que saber onde está o meu alvo. Certamente muitos aqui já devem ter visto o filme Forrest Gump. O personagem corre,
E é interessante que primeiro ele vai no fim da estrada, depois ele vai ao fim da cidade, depois ele vai atravessar o condado de Greenbaum, depois ele atravessa o estado do Alabama, depois ele corre até o oceano. Ele corria, mas ele não tinha um alvo. Corria por correr. Amados, se nós olharmos a outra referência de Paulo, depois que um lutador recebe uma pancada no rosto, por alguns segundos, ele fica sem a noção do próprio corpo e do espaço. Você já tem na memória alguma situação de ter visto alguma luta de boxe ou outras mais aí, onde o adversário atinge o outro e agora esse lutador que foi atingido, ele começa a dar soco, mas ele não tem movimento. Ele começa a tentar atingir o outro, mas ele não sabe o que ele está fazendo mais, porque ele não tem a noção nem do próprio corpo e nem do outro que está como oponente. E Paulo está usando essa metáfora, irmãos, para dizer o seguinte: olha, você tem que saber, primeiro, para onde você vai, e segundo, você tem que ter a consciência com quem que você está lutando, e tem que estar atento, porque se você tomar um golpe, cuidado para não ficar dando soco no ar. Você vai gastar energia, não vai destruir o seu oponente. Que lição que a gente tira disso, gente? Primeiro, para onde estamos correndo? Qual o alvo que você tem para o ano de 2021? Se esse alvo primeiro não for o reino de Deus, você já começou o ano errado. Buscai, pois, em primeiro lugar, e todas as outras coisas. Se o seu alvo primeiro não for esse, você já começou o ano errado, já pode pedir perdão. Deus tem misericórdia. E peça ao Senhor que direcione a sua vida para esse alvo. Caso contrário, você vai correr sem meta. Caso contrário, você vai dar murro no ar, gastar energia naquilo que, na verdade, não constrói absolutamente nada. É por isso que o Senhor nos ensina nos Salmos de número 127, se o Senhor não guardar a cidade, se o Senhor não edificar a casa, em vão vigia a sentinela, inútil vos será levantar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Ele fala, mas aos seus amados ele dá enquanto descansa, enquanto confia. Como atleta, tenha objetividade. Como atleta, lute. O crente precisa ter alvo. E Romanos 12:3 nos ensina que o alvo sempre é a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. O crente precisa gastar sua energia e força com o que é certo. Grande mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Grande mandamento. Uma história que me chama a atenção, a história da rainha, a rainha Cleópatra. Houve um acordo de Cleópatra com Marco Antônio, nos dias em que o Império Romano estava no seu apogeu. A história conta que a rainha Cleópatra havia se unido a Marco Antônio. Os dois queriam poder e riquezas, mas gastaram o fim de seus dias usando ópio. E como um grupo de serviçais e prostitutas. Sendo ameaçado por César, que estava em Roma, seu exército, Marco Antônio e Cleópatra, se viu agora na seguinte condição. Marco Antônio e Cleópatra queriam ganhar do seu oponente, mas eles resolveram pegar todos os serviçais, utilizar ópio, um entorpecente, se envolverem com os mais variados tipos de atos libidinosos, e agora eles estavam querendo vencer o Império Romano.
gastaram as suas últimas forças com prazer, com hedonismo. Resultado, quando tiveram que enfrentar César, eles não tinham absolutamente ninguém para pegarem armas, porque eles estavam ocupados tão simplesmente com o prazer. Vendo isso, sua situação em ameaça, Marco Antônio suicidou ao fio da espada. Cleópatra tomou para si uma serpente venenosa, deixou que ela picasse nela, e os dois, a despeito de toda intenção de conquistas, foram dominados pelo prazer, e o prazer os levou à morte. Amados, objetividade significa que prazer tem o seu lugar. Se prazer estiver à frente do seu desejo de servir a Deus, você vai deixar de desfrutar das grandes conquistas que o Evangelho tem para aqueles que servem ao Senhor com alegria. O crente precisa saber que Deus tem uma meta e que espera de cada um de nós objetividade. Grande mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo. E quarto e último aspecto, irmãos, Paulo nos ensina que, motivados para servir como atletas, como discípulos do Senhor Jesus Cristo, o desejo que ele tem é que nenhum de nós seja reprovado, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ser desqualificado. Paulo está dizendo: olha, eu preciso correr com meta, não posso dar murro no ar, eu tenho que lutar, saber com quem que eu estou lutando. E Paulo está dizendo: e eu preciso pregar de tal forma que eu não venha a ser desqualificado com a mensagem que eu preguei para os outros. Eu li algum tempo atrás, um livro chamado Vocação Perigosa. Recomendo, um livro mais direcionado para pastores. Vocação Perigosa, de Paul Tripp. E ele tem um dos capítulos que ele fala o seguinte: que nós pregamos muito para os outros, não é assim? Nós temos que pregar o Evangelho, e às vezes a gente tem crente que não perde tempo, que prega mesmo. Tem crente que é agente secreto, nem ele sabe que ele é crente, ninguém sabe que ele é crente, e não prega para ninguém. Mas nós temos que pregar o Evangelho. E Paul Tripp, ele fala o seguinte: pregue o Evangelho para você. Além de pregar aos outros, pregue para você. O que ele está estimulando a gente? Ele está falando que nós precisamos aprender, irmãos, a pregar o Evangelho para a gente mesmo. A gente lê a Bíblia para a gente mesmo. E essa palavra chegar no nosso coração mediante a ação e iluminação do Espírito Santo para mudar a nossa vida, antes de mudar a vida de outras pessoas. Ele está falando: pregue o Evangelho para você mesmo. Pregue sobre a graça. Pregue sobre perdão. Pregue sobre uma vida cheia do Espírito Santo. Fale da importância da palavra, pregar o Evangelho para nós mesmos. Gente, o que Paulo está falando aqui? Eu tenho que pregar, antes de tudo, para quem? Para mim mesmo. Para que, pregando aos outros, eu não seja, a palavra que ele usa, desqualificado, reprovado. Outro exemplo, irmãos, de atletas que me chamam a atenção: Ben Johnson, 1998, Jogos Olímpicos de Seul, Coreia. Estava correndo contra o canadense Carl Lewis. Ben Johnson havia feito 9,79 segundos em 100 metros. 100 metros rasos. Ele percorreu essa distância, o mundo ficou extasiado com a rapidez de John Benson. Viu a rapidez em 9,79 segundos, ele chegou no seu ponto final, 100 metros. Queridos, mas algum tempo depois,
John Benson teve que devolver a medalha. E por que ele teve que devolver 3 dias depois? 3 dias depois que ele fez aquele percurso inacreditável de 9,79 segundos em 100 metros. Diz que John Benson foi acusado de encontrar no seu sangue uma substância proibida, um esteroide, um anabolizante que era proibido pelos fiscais da competição. E como atleta, foi algo terrível, porque ele recebeu a medalha, agora John Benson tem que o quê? Devolver a medalha. Ele foi desqualificado. Ele foi reprovado. Irmãos, é por isso que nós temos que, nesses tempos difíceis os quais nós estamos vivendo, nós temos que pregar esse evangelho para nós mesmos. Nós temos que crer nesse evangelho. Nós temos que viver com intensidade esse evangelho. O crente é como um atleta, só que o seu desafio agora é viver esse evangelho de tal forma que testemunhe, como Paulo nos ensina, um testemunho vivo da palavra do Senhor, onde Paulo diz que ele estava algemado, ele estava preso a esse evangelho. Nós não temos como burlar a lei, irmãos. Deus sabe de absolutamente tudo do que temos feito, e se estamos tal qual John Benson tentando burlar a lei para chegar em algum fim. Deus sabe, mas Deus quer que nós alcancemos esse ponto final, não com nada, absolutamente nada que nos estimule do ponto de vista humano, mas que nós cheguemos nesse final com a ação do próprio Espírito Santo de Deus, com a força que Cristo nos dá, que a palavra de Deus traz a cada um de nós, para que no fim de tudo nós possamos dizer tal qual Paulo: combati o bom combate, eu completei a minha carreira e eu guardei a minha fé. Não podemos e nem precisamos esconder de nada do nosso Deus. O salmista diz: para onde fugirei do teu espírito? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho no caminho dos confins dos mares, lá estás também. Irmãos, Deus reprovou Caim, Deus reprovou Sodoma, Deus reprovou Gomorra, Deus reprovou 3.000 idólatras que construíram o bezerro de ouro, Deus reprovou Davi e seu adultério, Deus reprovou Salomão e seu misticismo, Deus reprovou Ananias e Safira, Deus reprovou 5 das 7 igrejas do Apocalipse: Éfeso, por abandonar a Deus; Pérgamo, por envolver-se com doutrina pagã; Tiatira, pela promiscuidade de Jezabel; Sardes, porque o pecado deixou-a moribunda; Laodiceia, porque não era nem fria nem quente. Mas esse não era o desejo de Deus. Mas Deus é aquele que nos dá a oportunidade para que, se até então estávamos vivendo de maneira reprovada pelo Senhor, de nós nos arrependermos. E todo arrependimento vem quando nós ouvimos o Evangelho, quando ouvimos a voz do Espírito Santo. Por isso que as Escrituras nos dizem, no final de cada palavra que Jesus deu para as 7 igrejas: quem tem ouvidos, ouça que Espírito está falando às igrejas. Concluo, como na comparação de Paulo, da vida cristã e o atleta, você e eu precisamos estar atentos e motivados pelo Espírito Santo, para que nós estejamos correndo para o alvo que é Cristo, com meta e sem parar, e sem olhar para trás. Quem tem posto a mão no arado não pode olhar para trás. Sermos disciplinados como discípulos
pelo domínio próprio e pela ação do domínio do Espírito de Deus sobre a nossa vida. Reconhecer os propósitos de Deus para a nossa vida, que há uma meta, há um fim. Foi dito aqui, se não for para te adorar, por que eu nasci? Você existe para glorificar a Deus. E se a sua razão de existência não está sendo essa, no fim vai dar errado. Pregue para você mesmo. Pregue para você mesmo. E que tipo de mensagem você está precisando ouvir nos dias de hoje? Vá buscar nas Escrituras. Busque na palavra do Senhor. Busque através da oração, vida quebrantada, de joelhos diante do Senhor, vida de luta contra o pecado. Pregue o Evangelho para você mesmo. E ao final, o apóstolo Paulo vai nos ensinar: mas esmurro o meu corpo e reduzo a escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Muito pelo contrário, que você seja qualificado como obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade. Que o Senhor nos abençoe e que o Senhor nos desperte, e que, a despeito de pandemia e outros momentos difíceis que nós enfrentarmos no ano de 2021, o Senhor esteja ao nosso lado e nós corramos com meta, com alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Nós estaremos nos preparando para a ceia do Senhor. Convido os presbíteros.